Estas são as gerações de Noé. E o texto diz: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé era homem justo e reto em sua geração. Ou seja, Noé era fiel a Deus. Noé decidiu ser fiel, ser leal ao Senhor. Não existia no coração de Noé o deixar-se contaminar por aqueles que estavam à sua volta. Não. Ao invés de se deixar influenciar, ele procurou influenciar aqueles que estavam à volta dele. E se nós observar a história de Noé e o desfecho da história de Noé, nós vamos ver que ele consegue ganhar a sua esposa, ele consegue ganhar os seus 3 filhos e consegue ganhar as suas 3 noras. Pelo menos aqueles que estavam à volta de Noé, ele consegue influenciar e ganhar. Meus irmãos, será que nós temos conseguido influenciar? Ao menos que seja os da nossa família, ao menos que seja os da nossa casa. Como é que a nossa família está olhando para nós? Como é que a esposa de Noé olhava para ele? Como é que os filhos de Noé olhavam para ele? Se Noé conseguiu ganhar a sua família, é porque a família de Noé via nele, não apenas palavra, mas via em Noé a atitude de um homem de Deus, em que as suas atitudes cooperavam com as suas palavras. Aleluia! Que bom que você possa influenciar a sua família, não apenas com as tuas palavras, mas através das tuas atitudes. Nós vamos encontrar um outro aspecto do caráter de Noé, meus irmãos. No versículo de número 9 ainda, nós vamos encontrar escrito que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Além de dizer que ele era varão justo e era reto em suas gerações, diz que Noé andava com Deus. Enquanto muitos andavam no pecado, enquanto muitos andavam na maldade, enquanto muitos andavam fazendo coisas que Deus aborrecia, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Como é bom andar com Deus. Isto aqui fala de intimidade com o Senhor, viver para o Senhor, andar com o Senhor. Noé certamente falava com Deus, e não só ele falava com Deus, mas Deus também falava com Noé, e se revelava para Noé. Meu irmão, você tem falado com Deus ultimamente? Aleluia! Você tem falado com o Senhor? Nós estamos vivendo dias em que nós falamos com tanta gente. Falamos com pessoas na rua, com o avanço da tecnologia e as redes sociais, nós falamos com tanta gente, pela internet, pelo celular, mas será que nós temos dedicado tempo para falar com Deus? A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ele tinha um estreito relacionamento com o Senhor, ele cultivava comunicar-se com Deus, mas ele não somente falava com Deus, mas Deus também falava com ele. E aí eu perguntei para você, se você tem falado com Deus, e aí eu pergunto para você, Deus tem falado com você, meu irmão? Aleluia! Você consegue parar ainda para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o falar de Deus? Tem muitas pessoas nos nossos dias que dão ouvidos a tantas coisas, menos para a voz do Senhor. Mas nós precisamos ter a sensibilidade de falar com Deus e também ouvir Deus falar conosco. E como é bom quando Deus fala conosco. Como é bom quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando Deus nos adverte, quando Deus nos alerta. E a Bíblia diz que quando Deus fala, o homem fica vivo. Noé só teve a sua vida preservada porque Deus falou com ele. Porque se Deus não fala com Noé, ele também talvez não escaparia do grande dilúvio que houve sobre a face da terra. Mas Noé tinha tanta intimidade com Deus, que ele andava com Deus, ou seja, ele falava com Deus, e Deus falava com ele.
outra característica do caráter de Noé é que Noé era um servo obediente. No versículo de número 22, nós vamos encontrar aqui escrito: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim Noé o fez. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Vamos voltar um pouquinho aqui ao contexto da história de Noé. Deus olhou para a humanidade, o homem corrompido no pecado, mas Deus observa Noé, e a Bíblia diz que Noé acha graça aos olhos do Senhor. E Deus então anuncia a Noé que o fim de todos os homens estava chegando. E era para ele construir uma arca. E Deus deu o projeto da arca para Noé. Não precisou Noé inventar. Não precisou Noé buscar lá fora em outro lugar, não. Deus deu o projeto da arca para Noé. Meu irmão, para a tua salvação não precisa você inventar nada. Deus já deu o projeto para você. Está na tua mão. Anda por ele e será salvo. Deus deu o projeto para Noé. Noé, faz assim, assim, assim. E a Bíblia diz que Noé obedeceu à risca aquilo que Deus mandou ele fazer. Aleluia. E depois de Noé ter feito a arca, Noé não entrou para dentro dela sem antes ele ouvir a voz do Senhor. Mas primeiro ele faz tudo conforme Deus mandara fazer. Meus irmãos, tem tanta gente querendo fazer projeto para a sua salvação e deixando aquele que Deus estabeleceu, aquele que Deus deixou para nós. A Bíblia diz que nós somos edifício de Deus, edificação do Senhor, ou casa de Deus. Você já viu uma casa construída sem ter antes uma planta para você fazer aquela casa? Alguém pode até se atrever e fazer, mas lá no decorrer do tempo, aquela casa vai ter problemas, vai aparecer as rachaduras, quem sabe vai fazer um compartimento, uma porta onde não deveria, depois vai ter que fechar, abrir em outro lugar, ou fechar, enfim, vai ter que fazer alguma modificação. Mas quando esta casa ela é feita dentro de uma planta que foi assinada pelo engenheiro e também pelo arquiteto que preparou todo o modelo daquela casa, pode ter certeza que a pessoa vai fazer. E ela vai entrar para dentro e vai se alegrar e vai dizer que bom, está tudo como eu gostaria, porque, na verdade, teve uma planta. O Senhor, Ele tem para nós um projeto maravilhoso, não precisa ninguém inventar nada, até porque se alguém quiser inventar outra coisa, ele corre o risco de não dar certo, mas aquele que anda por aquilo que Deus projetou para a sua vida, com certeza, pode andar de passos firmes, porque o Senhor é quem abençoa, e quem conduz, e quem dirige a vida desta pessoa. Meus irmãos, Noé, ele fez conforme Deus ordenou que fizesse, exatamente como Deus havia falado. Mas como eu disse, ele não entra na arca sem antes Deus falar com ele. Assim como Deus disse para ele: Noé, faz uma arca. Noé ficou esperando a ordem de Deus, para que o Senhor dissesse: entra na arca, Noé. E aí é a quarta característica que eu encontro no caráter de Noé. Noé era um homem dependente de Deus. Noé dependia inteiramente, 100% do Senhor, até porque se ele não fosse 100% dependente de Deus, ele não resistiria a ficar o tempo que ele ficou dentro daquela arca. Noé terminou a arca, mas ele não entrou para dentro dela sem que antes Deus tivesse falado com ele. Mas lá no capítulo 7, versículo 1, diz o texto: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Entra dentro da arca agora, Noé. Tu fez conforme tudo que eu te mandei, tu fez conforme o meu projeto, agora entra na arca, porque eu tenho te visto justo diante de mim nesta geração.
Ou seja, nenhum passo Noé dava sem a autorização de Deus, sem ter a aprovação de Deus, sem ter a bênção de Deus. Meus irmãos, quando nós damos o passo na direção de Deus, e na vontade de Deus, e no mandar de Deus, nós podemos descansar tranquilamente, porque ali estará a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que bom que nós possamos aprender a ser dependentes do Senhor. Noé entrou na arca, e a Bíblia diz que o dilúvio veio sobre a face da terra. Somente depois que Noé entrou, e a Bíblia diz que entrou a sua esposa, entrou os seus 3 filhos, entrou as suas 3 noras, e todos os animais que Deus mandou para Noé, entraram na arca, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta. Após Deus fechar a porta da arca, a Bíblia diz que abriram-se as fontes do grande abismo, e começou a brotar água. Era água de baixo e era água de cima que caía 40 dias, diz a Bíblia, e 40 noites. De sorte que as águas do dilúvio começaram a levantar a arca. Que coisa interessante isto aqui, meus irmãos. A mesma água que veio para matar os homens desobedientes, veio para levantar a arca onde Noé estava. E a Bíblia diz que a arca começou a se erguer da terra, começou a se erguer do chão, e começou a andar por cima daquelas ondas. Bendito é o nome do Senhor. Meu irmão, se você estiver dentro da arca da salvação, que Deus preparou para nós em Cristo Jesus, ainda que o mar desta vida esteja bravio, ainda que as águas deste mundo de corrupção, de maldade, vão se levantando, mas nós podemos estar tranquilos. Estas mesmas águas que condenarão a humanidade de então, servirão para nos conduzir até a presença do Senhor, porque quanto mais a maldade aumentar, mais próximo da volta de Jesus, ao ponto de eu e você, a Bíblia diz que devemos clamar e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Você tem feito esta oração? Você tem clamado e dito: ora vem, Senhor Jesus? Tem dias que nós ouvimos tantas coisas que entristece só de ouvir falar. E quando nós vamos orar, nós dizemos: Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja. E vai chegar um tempo, meus irmãos, em que as coisas vão apertar ainda mais, ao ponto de a igreja ter que clamar e dizer: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. A igreja brasileira, quem sabe não esteja clamando ainda como deveria clamar nesse sentido, mas em algum lugar do mundo, onde os cristãos estão sendo mortos e perseguidos, há uma igreja clamando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que as águas se ergueram, e Noé esteve ali dentro daquela arca, na dependência de Deus, 40 dias e 40 noites, uma chuva incessante, de sorte que a Bíblia diz que encheu o monte mais alto que havia sobre a face da terra, e prevaleceram por alguns meses aquela água do dilúvio. Eu estava contando ali o tempo que Noé ficou dentro da arca. Levou mais de 1 ano dentro da arca. Já pensou isso? Ficar mais de 1 ano dentro de uma arca, com os animais, ele e a sua família. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que depois do dilúvio passado, quando a arca pairou ou ficou encalhada em um dos montes de Ararat, Noé, ele não saiu da arca, sem que antes Deus tivesse dito para ele: Noé, agora tu pode sair da arca. Ele ficou ali dentro, mesmo que as águas haviam baixado, mesmo que a enchente já havia passado, Noé estava ali. Capítulo 8, versículo 15 e 16, nós vemos o texto que nos diz assim: depois que as águas baixam, depois que o dilúvio passou, diz o versículo 15: então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo.
Olha a dependência deste homem de Deus. A Bíblia diz que então Noé saiu, versículo 18, então saiu Noé, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Deus dizia: Noé, entra. Noé entrava. Noé, tu aguarda aí agora, até que eu te mande sair. E Noé ficou lá, esperando em Deus, até o tempo determinado de Deus dizer: sai, Noé, agora. Aleluia. Meus irmãos, que nós possamos aprender com este homem de Deus. Quando o Senhor dizer para nós: entra, Noé, né? Ou entra, Luciano, né? Vai agora, nós ir, volta, nós voltar, sai, tu sai. Mas tem muitas pessoas que querem fazer apenas a sua vontade, o seu querer e não o querer de Deus. Que você possa nesta noite dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade e o teu querer. Não era um homem inteiramente dependente de Deus. Mas o que eu acho mais lindo nesta história, meus irmãos, e eu já vou concluir para nós orar a Deus. Dentre tantas características do caráter de Noé que nós poderíamos mencionar, esta quinta, e eu já vou terminar. Noé era um servo grato a Deus e disposto a adorar o nome do Senhor. A primeira coisa, meus irmãos, que Noé fez ao sair da arca, ele poderia ter corrido fazer qualquer outra coisa, mas a primeira coisa que ele fez ao sair da arca foi edificar um altar ao Senhor, um altar de agradecimento pelo livramento que Deus o deu. Versículo 20 do capítulo 8 diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu-o em holocausto ao Senhor. E o que Deus fez? Versículo 21, e o Senhor cheirou o suave cheiro daquele sacrifício que Noé fez. Noé, um servo disposto a adorar o nome do Senhor. Meus irmãos, diante da grande vitória que Deus deu para Noé, Noé tratou de fazer então um altar e sacrificar e adorar a Deus. Aleluia! Muitas vezes nós oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe em um determinado objetivo que nós temos na nossa vida. E tem pessoas que fazem campanha, e é muito bom nós fazer uma campanha, um propósito de oração, e dizer: Deus me abençoa nisto ou naquilo que eu preciso. E muitas vezes nós oramos, viemos para a campanha, pedimos a Deus que nos socorra, que faça, que abra aquela porta e nos dê aquela bênção. E muitas pessoas, quando recebem a bênção de Deus, como Noé, que alcançou aquela grande bênção de Deus, de ter a salvação dele e da sua família, tem muitas pessoas que saem, e ao invés de agradecer a Deus, vão fazer qualquer outra coisa, vão convidar os amigos, vão festejar pela vitória alcançada, e Deus fica em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, lá para trás. Meu irmão, que nesta noite, através do exemplo de Noé, nós possamos ser gratos a Deus por tudo. Se Deus tem abençoado a tua vida, Deus tem abençoado a tua família, seja grato ao Senhor. Levante um altar de agradecimento a Deus. Tem muitas pessoas que só levantam um altar quando a coisa está difícil. Aí levanta um altar, né, para buscar a Deus e dizer: Senhor, eu preciso que tu faça alguma coisa, porque eu estou numa situação muito difícil. Mas quando a bênção vem, dá um chute no altar e diz: eu não preciso mais de altar agora, porque eu já tenho a bênção na minha mão. Que nada, meus irmãos. Aí é que é para nós levantar o altar, não um altar de pedicho, de petição, mas um altar de agradecimento, para estar ali, mesmo que está tudo bem, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Eu te agradeço, porque o Senhor tem me aberto as portas. Se tudo está bem, meu irmão, agradeça a Deus. Não espere a situação difícil vir, para você levantar um altar na tua casa. Levante um altar de agradecimento. Faça como Noé. Se as coisas estavam difíceis, ele estava na presença de Deus. Depois da bênção alcançada, ele continuou adorando o nome do Senhor. Aleluia. Que bom, meus irmãos, que nós possamos, assim como Noé na nossa geração,
influenciar a nossa família, aqueles que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes que estão à nossa volta. Que bom que você seja um influenciador nesta geração. Bendito é o nome do Senhor. Pastor Seno, vamos orar a Deus. Eu convido os irmãos para estarem todos em pé neste momento. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus voltará num momento em que os homens estão como os dias de Noé. Meus irmãos, a maldade tem cercado a nossa volta. Para todo lado que você olha, você liga o noticiário, num canal, troca, vai para o outro, você ouve de violência, de morte, de homicídio, latrocínio, tanta coisa. Mas o Senhor está olhando para esta terra, e você ainda pode, como Noé, achar graça aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Quantos querem nesta geração influenciar? Não se deixar influenciar pela maldade, mas influenciar aqueles que estão à sua volta. Nós vamos orar nesse momento. Aí onde você estiver nesta hora, que você possa dizer: Deus, me ajude a ser fiel a Ti. O Senhor pode voltar a qualquer hora, meus amados. Se Jesus tivesse dito o dia e a hora que Ele viria, seria um perigo para nós, sabia? Seria o maior perigo para nós, se Ele dissesse: eu vou vir tal dia, tal hora. Porque daí tem muita gente que ia andar de qualquer jeito, porque saberia. E aí quando chegasse pertinho da volta de Jesus, ele ia dizer: agora eu me converto, agora eu me ajeito com Deus. Mas o Senhor, Ele não deixou dia, não deixou hora, não deixou minuto nem segundo. Isto para que eu e você estivéssemos preparados em todo momento. Em todo momento, disse Salomão, estejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos orar a Deus. Diga: Senhor, me ajuda a estar preparado. Assim como Noé estava pronto para ser guardado por Ti, guarda a minha vida, guarda a minha família. Oh meu Deus, que eu possa ver o Teu livramento. Bendito é o nome do Senhor Jesus nesta noite. Vamos orar a Deus. Eu creio que o Senhor está aqui para nos preparar, e através desta mensagem, através desta palavra, que você possa ter como alerta na tua vida, e saber que o Senhor Jesus, Ele voltará a qualquer momento. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus agora nós oramos. Eu te agradeço por esta palavra que tem caído ao nosso coração. Ainda que muitos tenham a história de Noé como uma história ultrapassada, Senhor, mas a tua palavra diz que ela é atual, porque os dias em que o Senhor voltará e arrebatará a tua igreja serão dias semelhantes aos dias de Noé, serão dias semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra, onde muitas pessoas estavam vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, despercebidos, e a tua palavra diz que Noé entrou na arca sem que eles o percebessem. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Nós estamos sendo tentados todos os dias, sob a influência do mundo, Senhor, que age nas nossas vidas, à nossa volta, a todo instante, a todo momento. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, em nome de Jesus nós queremos pedir nesta noite, que a tua proteção esteja sobre a nossa vida, que o temor do Senhor esteja sobre os nossos corações, e que nós possamos olhar para este homem, que ainda que alguém possa fazer uma imagem de um homem velho, ultrapassado, mas nós podemos nesta noite tomá-lo como referencial para a nossa vida, e não esquecer que era um homem de caráter íntegro, justo a Deus, e por causa do seu caráter, aprove ao Senhor tê-lo escolhido para o preservar diante daquele grande dilúvio que exterminou toda a humanidade de então. Senhor, fica conosco, que nós possamos influenciar esta geração, ainda que alguém vire as costas, alguém olhe para nós e diga: você é um quadrado, que nós possamos exaltar ao Senhor através da nossa vida, e assim a nossa família possa ser conduzida até a tua presença. Fica conosco. Se alguém nesta noite talvez esteja despreparado
preparado, Senhor, que através desta palavra brote no coração o desejo de estar preparado, porque o Senhor voltará a qualquer momento, a qual nós não sabemos o dia e nem a hora, mas temos a certeza de que aquele que nos fez a promessa, a tua palavra diz que chama-se fiel e verdadeiro. Em nome de Jesus oramos, amém. Presbítero irmão Tiago,